Olá, olá, traders, como estão? Long time no see, nunca mais estive aqui. Sem muitas explicações, não devo satisfação a ninguém. Brincadeira, brincadeira. Mas como sabem, eu sempre disse que o YouTube é para ser quando eu tiver tempo. Eu tenho operado de vez em quando, não com tanta frequência. Portanto, eu não gosto de fazer conteúdos quando não estou 100% nos gráficos. Então, torno isso apenas algo meu. E assim ninguém tem que estar a seguir as minhas análises ou a minha linha de pensamento quando eu não estou 100% focado nos gráficos. Mas hoje eu vou estar aqui só a falar um pouco sobre o gráfico que eu estava a ver para... Eu tenho a minha análise da semana marcada já no gráfico que eu fiz no domingo. Então vou explicar o que é que eu estava à espera e como a semana tem sido. Só no Euro USD. Só mesmo para matar aqui as saudades. Então, aqui no semanal, eu comecei a minha análise no semanal. E eu vi no semanal que temos essa vela aqui, essa vela preta que captura liquidez embaixo desses lows. E depois, normalmente quando nós temos uma captura, então eu vou fazendo análise e dentro das análises eu vou lançando dicas que podem servir de ensinamento para alguns de vocês. Então, sempre que nós capturamos liquidez ou quebramos um novo low e depois começamos a fazer a retração, o que eu gosto de fazer é marcar logo a primeira FG que está alinhada ao low ou high que foi quebrado. Nesse caso é o low que foi quebrado, a FG é essa. Essa FG me diz duas coisas. Se o preço vem e rejeita, ok? Se o preço vem e rejeita aqui, então é possível que nós vamos continuar para baixo, ok? Então quando o preço fecha em cima dessa FG, essa é a minha indicação que vamos ter uma retração maior ou uma possível reversão, ok? E quando eu comecei a análise da semana passada, para essa semana, a análise do domingo, eu vi que fomos para baixo desse low, criamos essa FG na semana a seguir aqui. Essa semana rejeitou aqui. E nessa semana aqui, o que eu estaria à espera é que o preço podia continuar aqui. Mas nessa semana, que é a semana de 29 de abril, ela fecha em cima da FG. Então essa é a indicação que o preço não quer continuar para baixo. Okay? O mercado não quer continuar para baixo. Então nessa semana, você pode esperar um teste da FG de venda, agora para compras, que é o que aconteceu aqui nessa semana, e agora está a subir. Ele pode estar a subir para duas coisas, ou para vir rejeitar aqui alguma região nessa wick, ok? Ou, se nós marcarmos, esse é o nosso order block, ok? Se nós marcarmos esse order block, se fechamos em cima de 50% desse order block, do corpo desse order block, eu espero que nós vamos tirar esse high, ok? Então, para mim, a semana devia ser bullish, esse é o que eu estava à espera, e era até esse high. E eu vou explicar nos lower time frames, porque vamos deixar para o diário. Então no diário eu estava à espera, na verdade, que viéssemos para essa FG aqui em baixo e depois daqui, então ter compras. Okay? Essa era a minha expectativa. Eu tinha essa zona no diário para compras em direção a esse high aqui. Okay? Esse high foi de uma sexta e foi formado durante a NFP no dia 3. Então eu estava à espera que essa era a liquidez a ir atacar essa semana e fomos atacar. Mas de novo, eu não estou nessas compras. Porque nunca veio para essa FG aqui que eu estava à espera. Eu no de 4 horas também, na direção do contexto novamente, eu tinha essa FG aqui. E no de 1 hora também, se nós dissermos, eu tinha essa FG desse low até esse high. Se eu marcar aqui, eu meti linhas para não ter muitos retângulos marcados, mas seria essa FG do H1. Então o que eu estava à espera para início de semana, dissermos, e eu vou mostrar o que é essa zona aqui daqui a pouco, dissermos, testar a FG diária, depois comprar daqui, ou a FG de 4 horas comprar daqui, ou aqui dentro a FG de 4 horas e a FG de 1 hora estavam alinhadas. Então para mim seria uma zona de alta probabilidade. Então tínhamos o ataque do low aqui, quebra para cima, o que é que isso torna? Nosso swing institucional aqui nessa zona. Okay? Então o swing institucional estava aqui, então o que eu estou à espera é uma continuação, mas eu não acreditei nesse low, então eu marquei esse low como low de sexta-feira, para tirar como PDL, rejeitar aqui essa zona e daqui ter compras. Mas não aconteceu, subiu antes
Mas eu podia ter entrado e eu vou mostrando 15 minutos. Essa era a zona que eu estava à espera intradiária. Como a zona. Daqui o preço quando abriu no domingo. Rejeitou essa zona. E eu estava à espera que fosse para aqui. Então, depois daqui comprar. Mas não aconteceu. Ele vira aqui. Então essa podia ser a nossa zona de interesse. Então depois de fechar aqui em cima podíamos comprar aqui. Aqui de novo deu oportunidades aqui. Yeah. Mas eu não consegui pagar. Vou só marcar. Que eu mesmo estava à espera que o preço viesse aqui por load sexta-feira. E aqui procurar compras. Então a minha expectativa era alguma coisa como rejeitar essa zona, ficar para baixo, formar a minha ideia de compra e daí subir. Mas não foi o que aconteceu. Então eu perdi, não capitalizei nessas compras e fomos para esse high da NFP. Então aqui no de 4 horas eu ainda marquei onde eu podia ter uma venda aqui. 50% dessa wick, essa zona que eu marquei aqui vermelha ou rosa. E daqui ontem eu estava a viajar, não tinha como. Mas quando o mercado veio para aqui eu podia ter algum tipo de venda para testar esses highs que foram quebrados. Teve movimento para baixo, muito bom movimento para entrar em compras. Aqui olhando 5 minutos eu não vejo nada assim particularmente bom para vender, mas talvez, não sei. Noutros time frames podíamos ter oportunidades, mas esse era o contexto. Antes de quebrar esse high podíamos rejeitar essa zona, que é a zona que eu tinha marcado, mas também não paguei nenhuma dessas vendas. E hoje teve PPI, deixa eu só meter aqui o indicador. Esse é um bom indicador, News 2 degrees, ele te dá, tu podes, aqui nós temos as news de hoje, Tuesday, May 14th, tipo 14 de maio, hoje terça-feira, tínhamos das 8h30, PPI, e tem outro aqui, o Powell, a falar às 10, que é agora, que está acontecendo, né, nesse momento. Então, eu só vim para o gráfico agora, perdi toda a action, deixa eu marcar a Asia Session, tanto de ontem como de hoje. Por aqui, marcar a Ásia de hoje. Estou a marcar das 18 às 0, não me perguntem porquê. Então hoje, para princípio de dia, ontem para mim não teve nada, porque, como eu disse, para mim devíamos vir cá para baixo. Não devíamos, nunca devemos. Mas é o que eu estava a esperar, era o meu contexto, ficar para baixo e daqui ter essas compras. Aqui de novo, veio para baixo da ação da Ásia, eu não sei se ontem formou aqui alguma coisa. Eu não vejo nada que justifique essa rejeição, essa compra. No H1, podemos dizer que é a week dessa order block está aqui, que é o que foi testar lá, mas pessoalmente eu não teria marcado essa zona, mas aqui definitivamente eu teria marcado esse low como uma liquidez a atacar. E talvez por causa de liquidez é que eu me meteria em compras a partir daqui. Mas também não acho que houve confirmações, não houve no de 5 minutos, talvez no de 1 minuto, mas isso é o padrão, né? Então, Ásia vai para baixo do low da Ásia, vai para baixo do preço da meia-noite, e é aqui onde nós queremos fazer as nossas compras quando nós temos um contexto comprador. Comprador em direção a que nós temos esse high, agora a formar altos relativamente iguais com o high da NFP, que era esse, onde eu tinha a minha buy side liquidity diária. Okay? Então é para aqui que eu estava a esperar que fôssemos essa semana. Okay? Então isso está feito. Mas se nós formos na minha análise aqui semanal, o computador está lento, nunca mais usei. Ficou ligado durante muito tempo, na verdade estava hibernando. Oh, come on. Vou ter que abrir outra página, um momento. Como eu dizia, essa era a liquidity diária. E se nós continuarmos bullish no semanal, a próxima liquidez é esse high aqui, ok?
Mas nós temos impedimentos antes disso acontecer. Um deles é o order block diário e 50% também da week semanal. Como eu marquei no 4 horas, aqui é a mesma coisa. Okay? Então esse é 50%, então essa zona ainda pode impedir do preço ficar para cima e tirar essa liquidez de compra em cima desse high. Okay? E se rejeitar, como eu disse, o desrespeito dessa FVG aqui não é muito bom para vendedores, okay? Porque isso pode ser uma total reversão, mas se for uma retração, aqui nós também ainda temos essa FVG semanal aqui, que ainda pode ser testada e pode ser um outro impedimento antes de tirarmos esse high e potencialmente esse high. Então, se nós estamos a usar essa como a nossa dealing range agora, se essa é a nossa range, high, low, então acima de 50%, essas são as zonas que nós podemos vender novamente em direção a fazer novos lows. Okay. Voltando 4 horas. Ok. Então espero que depois de ter essa liquidez aqui, nós tenhamos algum tipo de retração. Até onde? Não sei, mas nós podemos voltar a vir testar essa FVG aqui em baixo, que eu estava à espera para comprar, para princípio de semana, mas ele subiu primeiro. Okay? Então, agora temos essa candle aqui, isso é tudo PPI, isso é tudo notícias, então é bem possível que vamos para baixo, tirar essa liquidez embaixo desses lows. Eu gosto de forma fundos relativamente iguais aqui, então isso é definitivamente sell side liquidity. Então é liquidez de venda para atacar. Então o ideal seria chegarmos numa zona de venda antes de vender, mas eu digo e repito várias vezes, nós não precisamos que o preço chegue em zonas, porque o mais importante é que tire liquidez. Então a liquidez em cima desses highs pode ser suficiente para o mercado cair daqui. Então eu vou estar à espera de como hoje fecha. Vamos supor que a vela diária que me daria uma indicação boa de que podemos vender, tipo estamos prontos para vender. Seria a vela de hoje fechar embaixo desse low novamente. Se fechar em cima, então eu espero que amanhã abra, faça o low e depois então vem aqui peça order block diário aqui. Então é uma questão de esperar. Aqui tem zonas que já foram atacadas e vou apagar. Higiene dos gráficos ajuda muito na clareza e eu primo muito por isso. Então essa zona já fez o que devia fazer. Ontem se eu tivesse a operar, provavelmente eu teria usado essa FVG como inversão de venda para compras e pegar algum tipo de compras. Ou também teria usado 50% dessa week aqui, dessa week para vendas, ontem durante a sessão de Nova York. Então também já não é uma zona que me interessa. Então eu estou agora a olhar para essa week aqui de notícias. Eu acho que em algum momento vamos tirar. Se vamos tirar agora que fomos para cima desse high ou não, isso é uma questão de esperarmos. O melhor é esperar a candle de hoje fechar novamente embaixo desse low e amanhã esperamos abrir, vendemos em cima do preço de Nova York. Preço da meia-noite de Nova York durante a sessão de Londres seria o ideal, mas o melhor é esperar. Vendas nesse momento para mim seriam prematuras, mas nós podemos ter obviamente as indicações certas para isso acontecer. Uma das coisas boas que está acontecendo nesse momento, fomos para cima desse high, fechar em cima desse low, teremos aquilo que chamamos de swing institucional, que é o que nós queremos ver. Então isso de 5 minutos é bom, não estás a ver no de 1 minuto, porque no de 1 minuto também não houve nenhum. Eu diria que esse aqui houve, aqui temos um swing low, houve um aqui, então se tivesse a operar aqui, só baseando em liquidez, podias ter uma venda aqui no de 1 minuto. Mas agora nós temos outro swing institucional de 1 minuto aqui. Então aqui nessa zona toda nós temos zona de interesse. Order blocks, FVGs, breaker, temos tudo aqui. Tudo zona que nós podemos vender. Mas como eu disse e repito, vendas
antes do dia 12 fechar são prematuras. Okay. Mas obviamente temos zonas que podemos sim usar para vender. Yeah. E eu sou um trader que vende e compra prematuramente. Mas obviamente eu tenho uma gestão de risco diferente quando eu vou comprar ou vender prematuramente. Porque eu gosto quando ataca a liquidez, eu quero ver a última FG de compra formada antes disso, a ser desrespeitada. Isso acontece aqui, se for uma FG de inversão, que ideal está alinhada com a FG de venda. Então, deixa eu mudar a cor dessa. Então, uma venda assim, para mim, é válida. Pega 1 para 2. Obviamente, por causa da notícia, o mercado está expandido. Nós temos um stop loss de quase 2 pips. Mas essa é uma venda que eu entraria 50% das vezes. E temos aqui essa zona, com uma boa zona para o TP. Mas eu como quero 1 para 2, então o que eu posso fazer é meter a 50%. Para ter no mínimo 1 para 2. E meter o TP depois aqui nessa FG. Então tenho 1 para 2, assim. Então isso é uma trade extremamente válida para mim. Deixa eu pôr aqui paper trading. Vou dar um exemplo como podia ser essa trade. Aqui, sell. Stop loss em cima. Take profit na FG. 1 para 2. E é só isso. O contexto é, estamos em cima dessa FG. Dessa liquidez de sexta-feira, do dia 3 de maio, NFP. E estamos a usar aqui o swing institucional. Temos esse primeiro high, faz o low, faz um higher high, stop hunt. Então esse é o swing manipulador, quebra embaixo do low, forma o swing institucional, deixa uma FG. Antes de quebrar esse low para formar o swing institucional, desrespeita uma FG de compra, que é o que nós queremos ver. Se você quer vender, tu não queres ver FG de compra a ser, não só FG, qualquer zona de interesse de compra a ser respeitada, não é o ideal. Então, quando vês a ser desrespeitada é uma confluência adicional, e quando tu vês também a deixarmos FG de venda, é tudo o que tu queres ver. Então vamos esperar. Talvez não vá a 50%, mas espero um teste aqui e aqui encontrar resistência e cair. Se nós marcarmos, eu não gosto de meter o Fibonacci em velas de notícias, mas eu vou fazer aqui. Ok. Do low até o high, está mais ou menos a 50%. Eu espero que haja uma retração dessa range de pelo menos 50%. Então, take profit aqui faz todo sentido. Okay. Eu não sei se eu acabei de falar sobre esse indicador aqui, News, que é do 2 Degrees. Aqui ele mostra as notícias do dia ou da semana. Eu prefiro meter apenas por dia. Aqui eu meti Today. Podia pôr This Week e ele meteria as notícias a partir de segunda até sexta. Então, mas fica muita confusão. Então se eu ponho até terça, ou melhor, se eu ponho do dia atual, então só aparece PPI. Eu gostei muito desse indicador porque eu não gosto tanto de estar a ir para o site de notícias e muita notícia me apanhava de surpresa. Então, tendo isso aqui, eu já sei que a hora X eu vou ter notícias, então
consigo me precaver. Por exemplo, se tu estivesses num buy na direção certa, mas por causa dessa notícia ia para o teu stop loss e depois ia, por exemplo, se o teu take profit estivesse aqui. Deixa eu só voltar a marcar aqui a Ásia. Ok, nós temos a Ásia para hoje. Ok. Tens a Ásia. Vamos supor que por alguma razão tu compraste aqui durante a ação de Londres, estavas até na direção certa. Se tu compraste aqui embaixo, devias tirar parciais em cima desse high. Sempre. Em cima do Asia High, são zonas importantes de liquidez. Se tu não fechas parciais em cima desses pontos aqui e depois a notícia vem e tira e tu sais em loss, provavelmente por causa de quão rápido essa notícia acontece, eu acho que é uma péssima gestão de trade. Péssima gestão de trade. Então se estavas a olhar para esses highs para serem tirados, possivelmente esse high aqui da NFP, podias até estar certo, mas por causa da notícia, se tu já tens uma noção que a notícia vai bater às 8h30, às 8 horas é boa altura de fechar a tua trade. Ou deixar o mínimo possível que de forma a que spread nem slippage te tirem mais em prejuízo. Então são essas coisinhas que eu acho que esse indicador pode nos ajudar com, ok? Então estamos de volta aqui na FEG. Então se for para cair, devido a essa liquidez aqui, essa é a zona que o preço devia cair. Se desrespeitar diretamente essa zona sem resistência nenhuma, então estamos a vir aqui para outras zonas de venda, possivelmente mais liquidez de compra para ser atacado. Então, se a ideia daqui para frente já não tem notícias, então não espero grandes movimentos para o resto do dia. Pelo menos de alto impacto, já não tem nenhuma, não sei se tem outras de médio. Quem tinha no ouro mais cedo, de médio impacto, mas já não tem nada. Ok, então daqui seria a venda. Aqui nós temos essa FG, temos o order block e a última zona seria o rejection block, mais ou menos aí. Mas o ideal seria não irmos até o rejection block, então não ter nenhuma vela a fechar em cima dessa FG. As wicks podem ir, mas o corpo das velas deviam se manter embaixo dessa FG. Vamos ver como essa vela fecha. Vai nos dar uma indicação boa. Já vê no M3. No M3 ainda temos um BPR aqui. Deixa eu marcar. BPR. Então é a última zona que eu espero o mercado ir antes de virar. Se for para virar, né? Obviamente que eu posso estar errado. Aqui no M1 deixamos lows relativamente iguais. Ok, chegamos no BPR. Aqui, esse low. Deixa eu tracejar aqui essa liquidez. Chegamos no BPR 3 minutos. Então, olhando por 5 minutos, tipo, temos mais de 2 minutos e essa vela ainda pode fechar dentro ou embaixo dessa FG. Então, nesse momento ainda estamos ok. Se
Se ela fecha em cima, normalmente o que eu faço normalmente é fechar parte da trade. Tipo, fechar metade porque já diminui a probabilidade de ir na nossa direção ou na direção que eu estou à espera. Vamos ver o que acontece. Trinta segundos. Essa vela parece que vai fechar em cima da FG, o que não é bom. Porque agora essa FG que era de venda pode virar FG de compra. Para depois então vir para aqui, para zonas mais altas. Vai fechar em cima. Se eu tivesse a operar, esse seria o ponto onde eu fecharia 50% da minha trade. Sais com um bocadinho de perda, mas isso tu até regras sobre como tu fazes a gestão da trade. Isso não é gestão de risco, isso é gestão de trade. Okay? Tu podes dizer, mas agora está aí na direção e fechaste em perda, podias ter fechado aqui agora que foi, mas ele podia ter nessa vela ido diretamente ao stop loss. Então, quando vai ao teu favor, tu podes pensar assim, mas quando vai contra, tu vais ver que é a melhor coisa que tu fizeste. Como eu disse, é muito provável que use isso como, não que eu quero obviamente, mas use essa FG de venda agora para compras, para voltar a tirar liquidez de compra. A pergunta podia ser por que agora não compras, se é isso que estás à espera, tipo, mas o meu contexto não é comprador nesse momento. O meu contexto era comprador até virmos aqui, ok? Até tirarmos essa FG. Para eu voltar a comprar eu teria que esperar, por exemplo, tirar um London Low, tipo um low bem importante, então amanhã eu já conseguiria olhar em compras porque eu podia usar PDL como liquidez de venda para comprar, podia usar low de sessão, a sessão de Nova York, por exemplo, de hoje, podia usar o low da Ásia. Então eu preciso de liquidez antes de comprar ou vender. Nesse momento a única liquidez que eu tenho para fazer alguma coisa é a de compra para vender e não a de venda para comprar. Espero que entendam porque é que eu não clico só compra, apesar de ser provável e eu prever que isso pode acontecer. Então tem um contexto aí, se manter fiel e entender por que estás a comprar, não é só levei uma loss na minha venda, agora vou comprar, levas loss de novo na compra, agora vou vender, tipo, isso é não saber o que estás a fazer. Então, é muito importante termos regras. Aqui tu tens duas coisas agora que podem fazer o mercado subir. Essa FG de venda, que está a ser agora testada para compra, a rejeitar para compras. E tens essa FG que já era de compra, voltou a fechar em cima, então quando volta a rejeitar aqui, isso seria um reclaimed FG.
Tipo, quando uma FG não é respeitada a primeira, mas depois é respeitada. Tipo, se tu tivesses um order block, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Tens um order block e o preço não respeita o order block quando desce. Depois o preço volta a subir, mas depois respeita e sobe. Então o order block seria preço caso venda antes da compra, seria essa zona aqui. Então ele não respeitou nem a subir e nem respeitou como breaker quando voltou. Então ele volta a fechar em cima e quando volta então seria um reclaimed order block. Então ele volta a testar aqui. E todas as zonas de interesse que o ICT ensina, elas podem ser usadas novamente no futuro. Não é algo como as nossas zonas de supply and demand que aqui não respeitou, nós apagamos, não. As zonas de interesse criadas pelo ICT ou descobertas por ele, tu podes sempre fazer isso, estender para o futuro. Obviamente não vais fazer, tu queres sempre encontrar zonas novas e eu acho que se encontrar zonas novas evitas, por exemplo, tens agora zonas novas e tens tudo aqui no gráfico, estás a marcar tudo isso e depois fica uma confusão. Mas tu sempre podes voltar a usar essas zonas. Se estender para o futuro e elas podem ser usadas novamente. Eu pessoalmente não gosto de fazer isso. Porque me parece muito que é suporte e resistência bem retalhista. Porque tu pões a linha de resistência e suporte e ela pode ir para lá 1 milhão de vezes. Tipo, continuas a achar válido. Então se eu fizer isso com as minhas zonas de interesse, tipo, eu estaria... No meu pensamento eu estaria a fazer a mesma coisa. Então por isso é que eu não gosto de fazer isso. Espero que esteja claro o que eu tentei explicar aqui. Ok? Rejeitou, fechou em cima. Se eu tivesse num contexto comprador, eu daria uma compra por conta disso. Mas obviamente não é esse o contexto. Então vamos esperar. Risco reduzido. O mercado não está a fazer rapidamente aquilo que eu estou à espera. E eu fico muito feliz em reduzir o risco quando isso acontece. Porque normalmente quando o mercado quer ir para uma direção, não devia levar tanto tempo. Então o ideal era nem ter vindo cá para cima, era rejeitar essa FG e continuar a descer se fosse para vender mesmo. Ainda pode ir para lá, mas pode dar muita volta para isso acontecer. Então nesse tipo de condições o melhor é reduzir o risco. Tu nunca estar tão exposto ao mercado quando o mercado está a mover assim. Okay? Especialmente porque a maior parte da liquidez aconteceu aqui durante a PPI e essa notícia das 10. Okay? Então não tens tanta volatilidade, não tem volatilidade, reduz o risco. É assim que eu penso hoje. Antes eu diria, olha, quando tem volatilidade é que tu reduzes o risco. Não. Se tens timing, é algo muito importante, timing está na tua direção, tu tens um contexto, então, e formou aquilo que tu estás à espera, então entra com o maior risco que tu usas, né? Se é 1%, se é 0,5%, usa isso. Mas quando estás em condições como agora estamos aqui, é uma altura de reduzir o risco pela metade ou 1/4. É assim que eu penso hoje. Então, aproveitar a volatilidade a nosso favor. Então, arrisca um bocadinho mais se tem todos os outros elementos do teu plano de operação ou teu plano operacional dentro ou a existirem. Então, é aí onde tu tens que arriscar mais. Agora aqui, tu tens tudo, menos, para mim, eu teria tudo nesse momento, menos o tempo. Mas são 10h47. Se bem que nós temos a New York Kill Zone das 7 às 10. Então New York Kill Zone já acabou, mas agora nós estamos dentro da Silver Bullet. Então essa é uma boa hora para operar, mas não é o ideal. Para mim, as melhores trades continuam a existir das 7 às 10. Para mim. Mas obviamente estamos dentro da Silver Bullet, mas estamos a ter um mercado a não ir para lado nenhum nesse momento. Se estás a ver o vídeo desde o princípio, eu chamei isso de venda prematura. E venda prematura, obviamente, é
Estou a falar muito, obviamente, mas claramente é mais arriscada do que esperar uma candle diária a fechar. E eu, se avançaste o vídeo e não o viste, eu disse que o melhor é esperar. Para vendas, o melhor é esperar essa vela voltar a fechar aqui embaixo desse low. Então isso nos dá garantias que o preço não quer ir mais para cima e provavelmente amanhã teremos um dia bearish. Mas isso não é o que aconteceu. O melhor seria esperar essa vela fechar, mas eu no mesmo dia que estamos a atacar essa liquidez é o mesmo dia que eu estou a tentar vender. Então isso é prematuro e é mais arriscado. Ok? Só para reforçar a ideia aqui. Eu acho que quando olhas para o mercado dessa forma, tu sabes quando tens maior probabilidade, sabes como gerir as tuas trades e tens uma paz a operar muito grande. Se vai para loss, você sabe ou já sabias de antemão que essa era uma venda prematura, então provavelmente é a altura de esperar pelo dia fechar e voltar amanhã e não estar aqui a tentar comprar, vender, ir para o tempo gráfico de 1 minuto e tentar entender tudo o que está a acontecer e vender. Vender, comprar. Tipo, a melhor coisa é estar de fora, se não aconteceu o que estavas à espera inicialmente, e o resto é resto. Agora temos esse BPR aqui, também pode ser usado agora para vendas. Esse é o BPR de 3 minutos. Para vendas não, para compras. Então se fechar em cima, agora testa em baixo e pum. Última zona, que eu diria 50% dessa wick. Aqui. E se vocês viram o vídeo que eu postei na semana... Foi quando? Acho que foi... Quando é que foi isso? Foi sexta? Acho que foi sexta. Entrou uma venda aqui, 50% de uma zona. Mas é ali porque eu tinha mais certeza que o mercado ia cair. Aqui eu não faria isso, porque claramente está a desrespeitar as zonas de venda e a respeitar as zonas de compra. E foi. Loss. Isso é uma loss que eu aceito na boa, porque eu sabia as condições em que estava, sabia o que eu estava a ver, sabia que depois de fechar em cima dessa FG, que era a minha FG de entrada, diminui a probabilidade de vender, então diminui o teu risco, eu diminui o risco logo que fechou acima, e é assim que eu faço a gestão das minhas trades. Então, provavelmente vamos aqui para cima, e amanhã seria o melhor dia para decidir se vamos vender, se vamos comprar. Então, esse tipo de entradas que eu chamo prematuras, nem sempre dão certo. Eu diria que 50% das vezes vão dar certo, 50% das vezes não vão dar. Mas quando dão, tipo, é a melhor coisa. Imagina que estamos a vir cá para cima desse high e logo a seguir o mercado quer fazer uma reversão. Se você pega essa é a trade da reversão, tu pegaste o topo do movimento médio, longo prazo. Então, como eu disse, o melhor seria esperarmos pelo dia fechar, que o Zan já terminou e eu não opero para além dessa hora. Então, para amanhã, vamos olhar para esses lows aqui. Lembram que essa week, que vai ser o PDL, foi formado durante o PPI, notícia de alto impacto. Eu não sei, deixa eu ver para o resto da semana que notícias é que temos. Today, this week. Amanhã, às 8h30, temos a Unemployment Claims, alto impacto. Talvez seria melhor esperar New York para termos uma venda, se ainda tivermos em zona de venda, uma venda boa. Então, em direção ao low da ação de Nova York de hoje, a esse low aqui do PPI. E esses lows relativamente iguais em direção a essa FG diária cá em baixo.
Ok, quando eu estou a mexer no gráfico com esse indicador, cola sempre. Mas já vou parar o vídeo por aqui. Espero que tenha havido algum aprendizado para vocês. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Bye bye.